Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer dois recortes. Um de um bebezinho sendo batizado no hospital, a Ana Vitória. E eu confesso que já faz algum tempo que eu recebi esse vídeo. Depois primeiro a situação da Ana Vitória, o batismo, e uma mensagem do Padre Christian que ele fala sobre os católicos de verdade. Ele não está falando sobre o canal, mas do que de fato é ser um católico de verdade. Eu acho importante abordar esse tema aqui. Tá. Então eu recebi várias vezes esse vídeo, que eu vou colocar aqui, do batismo da Ana Vitória. O padre ali está fazendo o rito de batismo no hospital e a saturação da Ana Vitória sobe de 91 para 98 durante o rito do batismo. Eu, não entendi muita coisa quando eu vi esse vídeo. Algumas pessoas, você vai gostar desse vídeo. Eu falei, nossa, subiu, mas... Aí, eu vi um médico falando e explicando. Aí eu fui entender. O médico, então, ele explicava no vídeo que isso é um milagre. Por quê? Porque a saturação, ela não sobe assim, 7 pontos em instante. Não é dessa forma. É como se o sangue se enchesse de vida. É como se o sangue se enchesse de vida no momento do batismo. Então aí muda de figura, né? Eu, de um leigo de medicina, não entendi a respeito disso. A partir do momento que o médico explica, aí a gente vê quão grandioso isso é. Um médico católico falando que isso é um milagre. E ele já disse que viu muitos milagres com a unção dos enfermos também como médico. Aí a gente vê como que o sacramento da igreja é importante e necessário para a nossa salvação. Vou colocar o vídeo então aqui do batismo da Ana Vitória. Foi divulgado em muitos canais. Vamos ver. E do Espírito Santo. Amém. Fala o nome que você escolheu para ela? Ana Vitória. Ana Vitória. Vocês pedem hoje que sacramento da igreja para a Vitória? O batismo dessa criança vai fazer parte da igreja, tornará filha de Deus e terá o pecado original com o qual todos nós nascemos perdoados. Vocês estão dispostos a assumir a fé dessa criança e educar assim? Ó Deus, nosso Senhor, que peço pela infinita misericórdia e cabeça de sua serva, que renascerá pelas águas do santo batismo, a fim de que, tendo restituído a sua saúde espiritual, também possa receber saúde do corpo e sair deste leito, retornando a sua casa santa e salva. Por isso eu te peço, mediante o teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Ana, rogai por nós. Deus nosso Senhor, eu te peço que abençoe esta água que servirá para batizar a pequena Vitória, a fim de que tendo sido perdoada do pecado original com o qual todos nós nascemos, em virtude dessas águas e do poder do Espírito Santo, renasça para a vida da graça, tornando-se vossa filha em Cristo Jesus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
vocês querem que a Ana Vitória seja batizada na fé da igreja que acabamos de confessar? Ana Vitória, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos. Os sacramentos da igreja são o invisível agindo no visível. E esta é uma grande prova, né? Que através do sacramento do batismo a saturação sobe como o sangue ganhando vida. Louvado seja Deus pelas mãos dos sacerdotes que nos trazem os sacramentos, as mãos ungidas. Louvado seja Deus. Eu quero colocar um vídeo aqui também do Padre Christian Shankar. Por quê, Tiago? Porque o nosso canal aqui chama Católicos de Verdade. E muitas vezes as pessoas, principalmente o pessoal aí da igreja que não gosta das pautas que nós trazemos aqui e tal, vem falar que nós nos achamos superiores, porque por isso que colocam o nome de Católicos de Verdade no canal, né? Isso não tem nada disso. Não tem nada disso. Vocês nunca viram eu num vídeo aqui, eu me achando melhor que outra pessoa. E o intuito de ter esse canal aqui no começo foi para trazer falas e catequeses, reportagens e cortes de padres, homilias, esse tipo de conteúdo para um católico que queira viver a sua fé de verdade, simplesmente por isso. O que é um católico de verdade? Um católico que luta e tenta viver a fé católica verdadeiramente. É somente isso. Não é porque é isso e é aquilo. E é justamente isso que o Padre Christian fala. E eu quero colocar essa fala aqui que é tão importante. Vamos ver. Saiu há pouco o censo do IBGE. E preocupou um pouco a igreja. Claro, a queda está bem lenta, mas algumas pessoas, no português mais nosso, deram no pé. A minha preocupação não é quem deu, se tem alguém saindo, mas quem está saindo. Porque conforme quem está saindo, é um alívio, é um favor que nos faz. Aqui, nós temos que ser muito claros. A igreja, ela precisa de pessoas que vivam o evangelho, que testemunhem a palavra, que sejam católicos de verdade, dentro e fora da igreja. Porque esses católicos não praticantes, católicos que vivem dando contra-testemunho, bebem, adulteram, estão na pornografia, na mentira, no roubo, na safadeza, não são pessoas de oração. Esse pessoal faz um favor para a igreja em dizer no IBGE, eu não tenho religião, eu não sou nada. Porque quando se diz, eu sou católico, e você olha a vida do sujeito, você está vendo que ali é uma profissão de fé labial. Não há espiritualidade nenhuma naquilo ali. E isso atrapalha a missão evangelizadora da igreja. Quem é, meus irmãos, que nunca ouviu de alguém que não é católico frases como essa? Católico não reza. Católico não conhece Bíblia. Católico leva a fé de qualquer jeito. Por que as pessoas dizem isso? Porque foi assim durante um tempo. O católico era praticamente todo mundo, então você não precisava ir à missa, não tinha que rezar, não tinha que ter devoção, busca de santidade, confissão, nada disso. É só você falar, eu sou católico. Hoje, com essa pluralidade de denominações religiosas, soa muito bem quando alguém que tem uma vida íntima com Jesus, tem uma vida espiritual, e esta pessoa diz, eu sou católico. Aí a pessoa vê que é alguém que tem fé, alguém que reza, alguém que tem amizade com nosso Senhor. E graças a Deus realmente tem mudado isso. Hoje os católicos não praticantes estão dizendo, eu sou aquele católico, né? Católico de IBGE, eu falo que sou católico, minha família é católica e tal, mas não participo. Ainda bem que está se criando essa consciência. Católicos são aqueles que praticam a sua fé. Eu trabalhei durante 19 anos na Companhia de Saneamento do Paraná, atendendo pessoas, né? E muitas vezes, durante esses atendimentos, eu estava escutando padres ou escutando músicas
católicas, ou rezando o terço, ou lendo livros, alguma coisa no intervalo de um atendimento outro eu estava fazendo. E pessoas chegavam, né, e falavam assim: ué, você está lendo a Bíblia? Que você é evangélico? Eu falei, não, eu sou católico. Mas eu sou um católico que vive a fé, que pratica a sua fé, que vai à missa, que busca os sacramentos, que reza o terço, que reza a Bíblia, que lê a Bíblia. Agora, convenhamos, eu até falava com as pessoas, a pessoa que não vive o que a igreja ensina não é católico. E, digo mais, ser católico, muitas vezes protestantes falavam, né? Ser católico é a religião mais difícil de se seguir. Daí você via que o protestante empinava a orelha, né, para escutar. Eu falava assim: você usa o método contraceptivo? Eu uso. Eu não uso. Católico não pode usar método contraceptivo. Pílula é ceifadora de bebê no ventre. Aí eu começava a explicar algumas condições que um católico que leva a sua fé a sério faz. Né? Algumas, vamos dizer assim, mortificações, mesmo que pequenas, como não comer carne de sexta-feira. Está no Código de Direito Canônico, o católico não come carne na sexta-feira. É uma pequena mortificação, uma abstinência. Agora, o que você mais vê é católico do churrasquinho na sexta-feira, mas, sabe, existe a igreja ensinando que se abstém, né? E os católicos não estão nem aí. Você vê os padres não cumprem isso muitas vezes e não estão nem aí. Aí se o padre não segue uma regra pequena, né, do que deve ser vivido na fé católica, imagina com outras coisas. Você acha que ele vai pregar contra o método contraceptivo durante uma missa, falar que o católico não pode usar, e sendo que nem abstinência ele faz? Ou seja, a pregação já foi para outro caminho. Então, meus irmãos, essa é uma explicação. Católico, o que é um católico de verdade? Aquele que luta e tenta, caindo, levantando, viver a fé que a igreja ensina. Beleza? Lembro que nós estamos com a promoção na Santorium Católico, sanctorium.com.br. Se você utilizar o nosso cupom católico de verdade 10, você tem 10% de desconto para comprar o terço de São Miguel, frete grátis, e ainda você ganha uma dezena de brinde. Passa lá e utilize o nosso cupom católico de verdade 10. Salve Maria e que viva Cristo Rei!